Vamos voltar no tempo agora, exatamente às 17 horas do dia 24 de agosto de 1966. Nesse dia, o Conselho da Justiça Federal foi instalado. É o marco do renascimento da Justiça Federal no Brasil. E isso só foi possível porque a Lei 5.010 entrou em vigor no mesmo ano. Então, o Conselho é muito rico. Não é um conselho administrativo, orçamentário, o Conselho tem vida. Tudo isso são histórias do Conselho que nós temos que resgatar e, em função disso, resgatar também a história da Justiça Federal. Lembrar deste resgate é o que dá a força para fazer de um tribunal mais do que um lugar de justiça, mas de cidadania. Ganhou-se musculatura para lidar com um país continental na geografia. Pouco a pouco, a Justiça Federal deu linhas ao próprio contorno e expandiu esses traços. A Justiça Federal percorreu um longo caminho de existência, com as dificuldades inerentes aos primeiros passos. Aos poucos, a Justiça Federal foi formando o seu quadro de juízes e servidores. Junto com a Lei 5.010 veio o Conselho da Justiça Federal. Nasceram assim as supervisões, tanto administrativas quanto orçamentárias, nos poderes correcionais. Foi o resgate da Justiça Federal. O Conselho foi o órgão que criou, deu a formatação para os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Centro de Estudos Judiciários foi o que formatou todas essas escolas, até mesmo a Infam, da Emenda 45, como as escolas da Justiça do Trabalho, como as escolas dos Tribunais Regionais Federais. Tribunais Regionais Federais, que pareciam já desenhados na Lei 5.010 de 66. Tudo isso era só um rascunho. Na Constituição de 88, veio a criação e um trabalho definido diante de obstáculos. Foi objeto de grandes dificuldades durante a tramitação da Constituinte. Por quê? Porque quando surgiu e houve a decisão sobre a criação dos tribunais regionais federais, todos os estados, todos os parlamentares queriam que a sede dos tribunais ficasse nos seus estados. Todos. Então, houve uma dificuldade imensa, porque um conflito enorme assim, mas bastante vivo no âmbito das várias comissões, né? Antes de chegar à comissão de sistematização. Aí tivemos uma resolução que definiu o seguinte: a Justiça Federal tinha de onde recomeçar, do antigo Tribunal Federal de Recursos. Então, o Tribunal Federal de Recursos se entregou a ele a incumbência de fixar a sede dos primeiros 5 tribunais regionais federais, tendo em vista a localização geográfica e o número de processos. Ou seja, a discussão saiu do âmbito do Congresso e foi para o Tribunal Federal de Recursos. Assim vimos nascer cada Tribunal Regional Federal. Todos foram instalados no mesmo dia, no dia 30 de março de 1989. Então, em todo o país, todos os 5 regionais entraram em funcionamento na mesma data. Mesmo sendo tão jovens, as demandas são enormes. Segundo o Conselho da Justiça Federal, só no ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tinha 496 mil processos em andamento. O TRF da Segunda Região, quase 115 mil. O TRF-3, quase 300 mil processos em andamento. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região tinha quase 100 mil processos. E o Tribunal Regional Federal da Quinta tinha 42.125 processos em andamento. Então, nós já estamos vivendo uma outra crise. O número de desembargadores federais hoje existentes não é suficiente para julgar os processos distribuídos. Propostas para reduzir esse impacto gigantesco no andamento dos processos não faltam. Impõe-se aumentar o número de desembargadores federais, evitando-se, inclusive, a constante convocação de juízes federais para substituição nos tribunais, afastando-os de suas varas, o que torna ainda mais sobrecarregada a Justiça Federal de primeiro grau, já com enorme acúmulo
de processo. Temos 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Nossa população dobrou de número em 34 anos. Segundo o IBGE, somos mais de 200 milhões de cidadãos, todos com direito à justiça. A Justiça Federal, nas últimas décadas, teve uma ampliação muito grande. Hoje nós temos aproximadamente 1.000 unidades, varas federais no país, considerando juizados e varas comuns, e o número de TRFs se manteve o mesmo da Constituição de 88, ou seja, 5 tribunais. Então essa ampliação em primeiro grau, ela está tornando o segundo grau praticamente inviável, no sentido de dar vazão ao julgamento dos recursos. Então se faz urgente ou a criação de novos tribunais ou a ampliação dos tribunais já existentes com um maior número de desembargadores, enfim, uma estrutura que comporte o número de recursos que cresceu nessas últimas décadas. A Emenda Constitucional 73 de 2013 criou 4 tribunais regionais federais, mas até então a proposta foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O Conselho tem feito a sua parte. O Conselho apresentou um projeto de lei criando 82 cargos de desembargadores, que está na Câmara dos Deputados. Os parlamentares, deputados e senadores aprovaram uma emenda constitucional que criou 4 novos tribunais. O Conselho apresentou um projeto de regulamentação, mas, infelizmente, há mais de 3 anos, há mais de 1.000 dias, esse processo encontra-se no Supremo Tribunal Federal para ser apreciada a constitucionalidade ou não dessa emenda constitucional. Repito, e repito isso várias vezes, dado a decisão liminar dada em regime de plantão e não apreciada ainda pelo plenário, num recesso forense. Ou se criam outros tribunais regionais federais, sempre através de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, ou então, se assim não for, que se amplie o número dos atuais desembargadores federais. Entre as palestras dos 50 anos do Conselho da Justiça Federal, o assunto também foi ir além dos limites das grandes cidades. A interiorização ela começou a ganhar corpo a partir dos anos 90. Com a criação de novas varas, no ano 2000 para frente também novas unidades foram criadas, dando-se prioridade na Justiça Federal a instalar essas varas em cidades, polos nas regiões situadas fora das capitais. Então isso foi muito importante para criar uma ramificação por parte da Justiça Federal que estava praticamente centralizado nas capitais dos estados. Chegar ao cidadão, que deve ser lembrado em todo e qualquer lugar do país. Foi a sua interiorização. Se a Lei 5.010 estabeleceu que ela era e estaria presente apenas nas capitais dos estados, a partir de 87 nós tivemos grandes transformações mais potencializadas no final da década de 90, com uma interiorização e a presença efetiva dos juízes federais em quase todo o território nacional. E para fazer a justiça avançar mais 50 anos, a especialização das varas. Uma nova faceta essa propiciada pela especialização das varas, a vara de lavagem de dinheiro, onde temos ali um tratamento especial para isso que está nos impressionando a todos no atual cenário, que é o chamamento à justiça de pessoas que se imaginavam acima da lei e acima da justiça. E para o futuro existem desafios, mas também conquistas. E não para os juízes, mas sim para a sociedade.